Bom, gente, então é o seguinte, eu vou gravar aqui a parte final da aula 7. Na verdade, eu vou gravar a parte relativa à teoria de paredes aletadas e resolver com vocês o exemplo 3, que, em princípio, não deu tempo de fazer na sala de aula, tá? Então, eu estou compartilhando a tela aqui e vou colocar aqui os slides exatamente nessa posição, né? Aqui, ó, paredes aletadas, tá? Então, quando você tem paredes aletadas, igual nesse desenho, nesses dois desenhos, né? À esquerda eu tenho uma parede com aletas retangulares e à direita eu tenho uma parede tubular, né? Uma parede de um tubo, é um tubo, né? Com aletas na forma de anéis, que aliás o exemplo vai ser de uma situação como essa da figura B, tá? Bom, primeiro, fórmulas. Essa forma que está aqui, ó, essa que está aqui, ela dá o rendimento global da aleta. É você pegar toda a taxa de calor que a parede dissipa, aí é as aletas mais a parede não exposta, a parede exposta, a parede que não está aletada, né? Essa parte aqui, por exemplo, entre duas aletas dividido pelo Q máximo, lembrando que o Q máximo, como a gente viu na aula, é o coeficiente de transferência de calor entre a parede e o ar, né? A área total, essa área total é das aletas mais a parede exposta, vezes a diferença de temperatura entre a parede e o ar, né? O θB, que a gente chama de θB. Sem demonstração, esse rendimento global também é dado por essa fórmula de baixo, essa forma do meio, e essa fórmula mostra que o rendimento global é função do rendimento de uma aleta sozinha, ΔF seria de uma só aleta, aqui é o número de aletas que você tem na parede, a área de uma única aleta e a área total, a área das aletas mais a área da parte da parede exposta, né? Bom, agora vamos fazer o exemplo 3, que foi tirado do Icropera, oitava edição. Ele diz o seguinte: olha para a figura aí, tá? Você tem aqui um cilindro de um motor, ali dentro é muito quente, e para a parede não ficar quente demais, o calor que o motor libera para fora, ele é facilitado, essa transferência de calor, através de aletas anulares. Então, o cilindro do motor de uma motocicleta é construído com uma liga de alumínio. O cilindro tem uma altura de 100 milímetros, o diâmetro externo é 50 milímetros e 10 aletas anulares foram fundidas integralmente com o cilindro para facilitar a transferência de calor para o ambiente. As aletas são igualmente espaçadas e apresentam uma espessura T igual a 4 milímetros, comprimento de 20 milímetros, e o motor está exposto ao ar ambiente, cuja temperatura é 27 graus Celsius e com um coeficiente de convecção barra radiação, um coeficiente combinado, de 70, H igual a 75 watts metro quadrado Kelvin. E ele está operando com uma taxa de perda de calor Q igual a 2 kW. Isso é o Q total. Todo o calor que sai do motor através da parede do cilindro, a parede exposta e as aletas. 2 kW, tá? E isso é uma coisa que vem da termodinâmica, né? Todo motor térmico, ele tem um calor de combustão, parte desse calor vira trabalho, né? Esse trabalho dividido pelo calor de combustão é o rendimento do motor, nunca é 100%, uma certa quantidade do calor sempre é perdido por uma fonte fria, que no caso é o meio ambiente, e que a gente chama até de QL, né? QH é o calor de combustão, W é o trabalho, parte desse QH vira trabalho, e o restante é o QL, aquilo que vai ser perdido para a fonte fria, e que aqui foi chamado de Q, igual a 2 kW. A figura tem todos os dados, que é a altura 100 milímetros, espessura da aleta, altura do cilindro 100 milímetros, espessura da aleta 4 milímetros, o comprimento da aleta 20 milímetros, quer dizer que o raio interno aqui foi dado, ó, 25 milímetros, que é metade do diâmetro do cilindro, 50. E o raio da aleta, né, que vai lá para fora da aleta, é 45 milímetros. Atenção, essa aleta é uma aleta com a ponta ativa. Isso faz diferença quando a ponta é ativa e quando a ponta está isolada, diabática. Dependendo de uma situação ou outra, a gente tem que entrar no hábito corrigindo ou não o raio R2 e o comprimento L, tá? Bom,
Solução do problema. Aliás, eu não falei o que o problema quer, né? Qual a redução da temperatura no cilindro devido às aletas? Como assim redução? Nós vamos calcular a temperatura do cilindro, da base das aletas, da parede exposta, vamos achar um valor por volta aí de uns 400 graus Celsius, vocês vão ver, e depois nós vamos calcular qual seria a temperatura do cilindro se não tivesse aleta. Vai dar quase 2.000 graus Celsius. É uma coisa impressionante, né? Sem aleta, isso dá em torno aí de uns 500 graus Celsius, né? Então, se a temperatura for muito alta, a parede funde. Aqui você tem a condutividade térmica dessa liga de alumínio. Eu peguei essa tabela para 600 Kelvin, tá? Essa condutividade térmica. 600 Kelvin, que é por volta aí de uns 400 e poucos graus Celsius. A temperatura que nós vamos achar para a parede do cilindro vai ser perto disso, ou seja, essa condutividade térmica que a gente pegou tá boa. Agora vamos lá. Como a gente tem uma parede, como a gente tem a ponta da aleta ativa, a ponta não está isolada, ela está trocando calor por convecção, a gente tem que trabalhar com o raio R2 da aleta corrigido, que é pegar o raio R2, que é 45 milímetros, e somar com metade da espessura. 4 dividido por 2, 2 milímetros, mais 45, 47. Esse raio dividido pelo raio R1 deu 1,88, que a gente vai usar na hora de entrar no abo. Com a mesma coisa o comprimento da aleta. Se a aleta tivesse isolada na ponta, a gente usar o comprimento real. Como ela não está isolada, ela troca calor na ponta, você tem que corrigir o comprimento, somando também com T sobre 2. Então, 20 mais 2 aqui, 4 sobre 2, 22 milímetros. A área da parede da aleta, a área da parede não, a área do perfil. O que é essa área do perfil? Esse comprimento VST. Deixa eu te mostrar no outro slide o que é isso. Você está vendo aqui? Aqui é um corte do tubo com a aleta cortada. Tá vendo essa seção aqui retangular? Essa que o mouse está passando em volta? Essa área aqui, ó, que é a área do perfil. E ela vale o comprimento da aleta L vezes a espessura, L vezes T. Mas como a ponta está ativa, tem que ser LC. Tem que ser esse comprimento corrigido, tá? Sempre que a ponta está ativa, você tem que fazer essa correção. Aqui nesse número aqui, ó, o L elevado a 3,5 vezes a raiz quadrada do coeficiente convectivo dividido pelo produto condutividade térmica vezes a área do perfil, e que deu 0,22, é o que aparece na abscissa desse ábaco aqui. Esse número deu 0,2. A razão entre os dois raios é 1,88, que eu arredondei para 2, tá? Porque a gente nem tem precisão aqui para trabalhar com 1,82 aqui. Esse 1,88, aliás, esse 1,88, essa razão dos raios, são essas curvas. Arredondando para 2, nós vamos pegar essa curva aqui, essa curva que está no meio. Tem duas curvas para cima e duas para baixo. Nós vamos pegar a do meio. Como o LC elevado a 3 meios, vezes essa raiz quadrada aqui, né? Do H sobre K vezes AP deu 0,2, e o 0,2 está muito perto do zero aqui, nós não vamos ter precisão para achar quanto que é o rendimento. Ele é perto de 100%, tá vendo? Aí tem um zoom desse pedaço aqui, é um zoom, que é esse daqui, e se eu pegar o 0,2 da abscissa, for até a curva do meio, que corresponde à razão R2C sobre R1 igual a 2, e vim para cá, eu vou achar que o rendimento é em torno de 0,96, um pouquinho maior do que 0,96, mas nós vamos considerar que é 0,96 mesmo, tá vendo? Aqui, ó. Aliás, 0,96, tá vendo? 0,96. Agora, o que eu tenho aqui? Bom, eu tenho que usar essa fórmula para achar o rendimento global, tá? Rendimento global. Aliás, eu estou lembrando aqui que eu esqueci de mostrar uma coisa para vocês aqui, né? Essa fórmula aqui da resistência térmica eu pulei, mas nós não vamos precisar dela não, tá? Resistência térmica é a diferença de temperatura dividido pelo calor total, e combinando essa fórmula com a de cima, você chega nessa expressão. Mas nós vamos precisar das duas primeiras fórmulas para resolver esse problema. Então, nós temos que achar esse rendimento global,
para depois, finalmente, com o rendimento global, a gente achar o θB. E aí vamos achar a temperatura da base TB. Então, voltando para cá, ó. Achei a área de uma aleta. Isso aqui nada mais é do que... Você quer ver? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o cilindro, tá? Isso aqui é a aleta externamente. Então, se eu pegar a área total usando o R2C e subtrair da área do cilindro usando o R1, então vai ser πr2 do raio maior, né? Menos πr1 do raio menor. Eu tenho essa área azul. E se eu multiplicar por 2, que tem a parte de baixo e de cima da aleta, eu vou achar essa área. Essa área aqui a gente nem soma a periferia que tem espessura T, porque a gente está usando raio corrigido, tá? É assim que a gente faz no caso. Substituí os números, achei essa área. Agora eu achei a área total, né? Aí eu tenho que pegar o número de aletas, que é 10, e multiplicar por essa área que eu acabei de achar, mais isso aqui é a área do cilindro menos da parte exposta, que é pegar a altura total e tirar o número de aletas vezes a espessura de cada uma. Então tem a área total. Jogando nessa fórmula aqui, eu achei que o rendimento global é 0,9635, um pouco maior do que o rendimento de uma aleta sozinha. Por fim, entro na primeira fórmula lá daquele formulário, com esse rendimento, eu tenho o resto, que aqui é 2.000 watts, eu tenho o coeficiente, que é 75, eu tenho a área total, que é 0,109, e eu acho o θB, 254 graus Celsius. Esse θB é o TB menos o T infinito é 27, eu tiro que o TB é 281 graus Celsius. Pronto, acabou o problema. Acabou não, né? Eu tenho que achar agora a temperatura do cilindro sem aletas. Aí é fácil, né? É a mesma fórmula, mas aqui vai ser a área do cilindro todo, tá? A área do cilindro todo, que vai ser simplesmente 2πr1 vezes H. E nesse caso, a temperatura do cilindro deu 1.725 graus Celsius. O cilindro ia fundir, né? Porque o ponto de fusão do alumínio é 502 graus Celsius. Né? Com as aletas, olha que coisa impressionante, a temperatura caiu para 281. Então é isso, gente, que estava faltando para a gente. Aqui tem os dois exercícios que eu estou propondo aí, tá? O número 1 é todo teórico, tá? E para resolver esse exercício número 1, que está falando aí que água quente escoa através dos tubos de um sistema de calefação, né, de uma sala, e os tubos estão expostos ao ar atmosférico. As aletas têm que ser adicionadas para melhorar a transferência de calor. Você recomendaria fixar as aletas dentro ou fora do tubo? Você tem que fixar sempre do lado do gás, que é o ar, do lado de fora. Por quê? Olha, vai lá atrás, tem um slide lá atrás que eu falo do radiador de carro. E lá eu explico isso detalhadamente. Nós explicamos na aula, né? Essa questão aqui é muito legal, tá? Você tem que saber qual que é o perfil de temperatura no cabo dessa colher, que está mergulhada num tacho com óleo quente a 200 graus Celsius. E eu pergunto também se o cozinheiro que esqueceu a colher aqui dentro consegue segurar na ponta. Não vai conseguir, não, porque a colher vai ficar muito quente. E pergunto se isso se fosse... Perdão, ele vai conseguir sim, se for de aço. Se for de aço. Mas se for de cobre, ele não consegue, não, tá? Eu pus o gabarito aqui atrás, você vai ter que usar o Excel para poder fazer. Lá no Excel, você tem negócio de cosseno hiperbólico, seno hiperbólico. Tá vendo aqui, ó? O perfil, se fosse de aço, na ponta 27,1. Dá para segurar, tranquilo. Mas se for de cobre, não dá, não. Quase 140 graus. Então é isso aí, pessoal. Eu vou voltar para o ambiente aqui, tá? E ainda não tem 15 minutos de aula, foi uma gravação bem rápida e eu vou agora interromper a gravação, tá? E vou postar isso para vocês no YouTube, tá? Então, parar a gravação.